Olá pessoal, eu sou o Richard Max do Richard Max Tech. E eu, Rodrigo Toledo, do rodrigotoledo.com. E estamos aqui para o nosso primeiro vídeo maker, né? Vídeo review para vocês. E vamos começar falando do Atrix, que é o novo aplicativo, novo celular da Motorola. Esse vídeo não vai ser totalmente editado para ficar mais natural para vocês. Então eu já peço desculpa aqui por algumas eventuais falhas do Rodrigo. Ah, tá certo. Então vamos lá, Richard. Nós estamos já com esse aparelho há um pouco mais de uma semana. É um Android 2.2 com processador dual-core de 1 GB, memória RAM tem 1 GB de memória RAM também, câmera de 5 megapixels, filme em HD. E agora vamos conversar, câmera frontal para videoconferência, vamos conversar um pouquinho desse aparelho, começando pelo hardware, pela construção. Ele me parece bem leve, mas tem muito plástico. Então não dá uma impressão de ser algo tão caro, né? Que ele não é um celular barato. E eu gostaria de ver um pouco mais de alumínio, ou algum tipo de metal, ou fibra de carbono. A gente até entende o plástico para deixar ele mais leve. Sim. Para o uso diário, mas eu acho que é um aparelho que está custando. Nós vamos sempre falar do preço desse aparelho desbloqueado, tá, gente? Sem o subsídio de operadora. Na faixa de 1.800, 1.900, dependendo de onde você vai encontrar, onde você vai comprar. Então é um bom dinheiro. É um bom dinheiro para você investir. Deveria ser um pouco mais, ter uma aparência melhor. Não vou dizer que não é durável, não, graças a Deus ninguém deixou ele cair, então nós não sabemos se realmente ele suporta, se ele absorveria melhor uma queda por ser de plástico, mas poderia ser de metal. Se a gente for comparar ele com o concorrente mais próximo hoje no mercado, que é o Galaxy S, que é o que tem mais moderno. Sim. O Galaxy S, pelo menos o que eu tenho, já caiu no chão, ele já aprendeu a nadar na piscina, já caiu na escada, ele é todo de plástico também e continua firme e forte. Então eu acredito que o Atrix também deve seguir a mesma linha. Agora falando do coração, vamos esquecer um pouco do plástico, vamos falar do hardware em si do aparelho. Processador, não tem nem o que falar, né? Realmente, assim, eu vou tirar o chapéu para a Motorola. O hardware está dando conta de sobra de todos os aplicativos. Quem está acompanhando o blog, eu estou fazendo uma espécie de diário no blog, onde eu fiz o quê? Eu guardei o Galaxy S, coloquei tudo que eu uso no Atrix e passei a usar o Atrix como meu celular principal. Ele não engasgou nenhuma vez, ele teve uma reiniciada sozinho, que acho que ele ficou de mal de mim, deu uma butada aí, e ele não engasga. O Galaxy S, a gente não, como a gente conversou outro dia, não dá para comparar, são gerações diferentes de aparelhos. É o dobro de poder de processamento, o dobro de memória. Exato, então justifica o engasgo no Galaxy S. Mas o hardware até o momento, eu estou usando ele há uma semana, o Rodrigo também, para mim tá fantástico. Eu também gostei muito, não engasga, a performance é excelente para qualquer atividade. Também coloquei muitos programas e um excelente aparelho. Já vem com uma boa capacidade de memória interna para você instalar os aplicativos. E o aspecto de segurança também, né? Que envolve hardware, isso eu achei muito interessante. Isso aí é muito legal, que a gente vai mostrar então para vocês. O mesmo botão que liga e desliga, ele tem um leitor de dedo, né? Um leitor de digital. Então, ao pressionar, eu vou ter que levantar para poder mostrar aqui para vocês. Ao passar o dedo aqui, automaticamente ele vai ativar o aparelho. Então eu vou tentar fazer aqui na câmera, como vocês podem ver, ele está travado e eu vou destravar. É que a minha posição não ajuda, né? Vamos lá. Pronto. Com um simples toque de dedo. Excelente. Eu, num primeiro momento, eu não fiquei confortável com a posição do botão. Você estranha, porque todos os aparelhos têm os botões na lateral ou na frente. Exato. Então um botão nessa posição traseira é um pouco incômodo num primeiro momento, mas ele faz sentido quando você passa digital. Vai passar digital. E no caso de acontecer um acidente, você perdeu um dedo, um braço, uma mão, não precisa ficar preocupado.
Tem que ser um pouquinho descontraído, né, gente? Senão fica muito sério, né? Mesmo sem nenhum dos seus dedos, você tem a opção de digitar senha no aparelho. Então não precisa se preocupar, mas se acontecer alguma coisa, parar o leitor. Um corte, mesmo um corte, né? Às vezes corte já é suficiente corte na mão digital. Você tem essa possibilidade. Então não precisa ficar preocupado com isso, tá? Continuando no hardware, ele tem um fone de ouvido padrão normal, 3,5. de 3,5. O falante, o que você achou do falante? Então, ele melhorou, assim, uma reclamação que eu fiz durante muito tempo no Galaxy S era a posição do falante, que era aqui em cima, e ao ser colocado no bolso, abafava todo o som dele. Mesmo o Atrix com o som aqui embaixo, no finalzinho do aparelho, tá? Ele não abafa. A curvatura, acho que por ele ser bem arredondado, eu acredito também o tamanho do alto-falante. O tamanho do alto-falante, que como eu não senhor alto-falante, acho que é um dos maiores ele é grande. Que eu já vi em aparelho celular. Verdade. Né? Agora vamos falar do software desse brinquedo. É o Android 2.2. Famoso froio. Poderia ser o 2.3, é uma coisa que todo mundo comenta, né? Puxa, por que já não saiu com a versão nova? De qualquer forma, existe uma promessa da Motorola de liberar a atualização em breve, né? Eles cumpriram com o prometido. Cumpriram com o milestone, então teoricamente deve chegar também. De qualquer forma, está bem implementado. Sim. Não tenho qualquer comentário a fazer. Ele roda bem, ele é veloz. Não, ele roda bem, roda veloz, está estável. Poderia vir com a 2.3? Poderia. Já tem a 2.4. Mas isso aí isso é um assunto para um outro vídeo. Sim. Porque nós vamos discutir versões de sistema que o Google não para de lançar. Agora, me fala uma coisa, bugs que você encontrou nessa versão. Antes de falar do bugs, eu vou só fazer uma queixazinha, posso? Pode. Pelo amor de Deus, gente, dá a opção de não ter o Motoblur Concordo. em uso. Por quê? O Motoblur é muito bom para N pessoas. Muita gente gosta do Motoblur. Eu, em particular, eu uso muitas funções do aparelho e o próprio celular já vem com isso nativo. Então não há necessidade de o quê? Duas contas sincronizando ao mesmo tempo. Sim. Então eu acabei usando, depois eu vou fazer isso para vocês, que alguns leitores estão pedindo, um review do SPP. Que é muito bom, que dá uma cara nova, né? Dá uma cara nova para o aparelho e acaba com o Motoblur. Então assim, Motorola, nada contra o aparelho, que é fantástico. O Motoblur também funciona para Mas deveria ser uma opção e não uma imposição. Uma opção. Falando de bugs, eu tive alguns durante o uso com o Atrix. Um que me incomodou um pouco foi o Viva Voz, que durante várias vezes eu não conseguia ativar. Eu fazia a ligação, ativava o Viva Voz e ele continuava sem Viva Voz. Ele trava para mim quando eu desligo o celular, ligo ele. O leitor digital ele não funciona nos primeiros 2 minutos. Olha. Mas pode ser algum aplicativo que eu tenha instalado. No meu ele não apresentou esse problema, mas por outro lado, ao usar o Lapdoc, que nós vamos comentar em outro vídeo, mas ao usar o Lapdoc em algumas ocasiões, ao abrir um determinado programa, a tela congelava. Congelava com o ícone abrindo. Entendeu? O ícone ficava grande e congelava e eu não tinha acesso a nenhuma função do aparelho, eu tinha que tirar do Lapdoc para poder voltar a funcionar. Aconteceu a mesma coisa com a dock. E outro problema que eu tive foi, dependendo do momento que eu estou fazendo a ligação, eu não consigo desligar. Tá. Gente, só vamos deixar assim, não é um problema do Atrix. Isso pode ser pontual por conta dos aplicativos instalados. Vale lembrar que os dois aqui são um pouquinho retardados, né, no quesito de instalação de programas. A gente pega o aparelho, a gente instala tudo que tem direito e mais um pouco para testar. São usuários extremos. Exatamente. Né? Então pode levar o máximo. O Android a um colapso de ter muita coisa aberta. Mas tirando isso, tá perfeito por enquanto. Tá valendo investimento por enquanto. Bom, vamos agora falar da câmera. A câmera ela é melhor do que a do Milestone. Sim. Ela cumpre bem o papel, tem um flash LED duplo, né? Duplo, tem um flash LED duplo que falta em alguns aparelhos. A filmadora também bem competente, não tem reclamações, 720p, né? Funciona muito bem. Agora, a câmera poderia já
ter ultrapassado a barreira dos 5 Dos megapixels. 5, né? Eu Já acho que tá chegando poderia. nos 8. Não vou nem falar de um flash melhor. Vamos Manter o LED. manter o LED, mas poderia ter um pouquinho mais. Poderia já chegar nos 8. Eu acho, pelo menos uns 8. Não por megapixels. quantidade, mas também, além da quantidade de megapixels, tem um pouco mais de qualidade. Ela é melhor do que o Milestone. Sim. É um belo passo comparado com o Milestone. Mas não é ainda... Não é, é o que eu falo muito, muita gente fica brava comigo. Nenhum celular vai substituir uma máquina fotográfica. Por quê? Pelos recursos que a máquina pode... E lente Tá, e é lente, fundamental. não- Lente e um bom não flash, existe, né? entendeu? O que chega perto, eu diria que é o N8. Ele chega perto, mas ainda assim falta lente. Falta de uma verdade, lente, né? exato. A lente é boa, mas é só comparar o tamanho de uma lente de uma câmera de verdade, a abertura, Com a luminosidade que entra com uma celular. Muita gente fala, o celular substitui a máquina. O celular, ele é pro seu dia a dia. É um uso ocasional. Uso ocasional. Como uma vez eu estava aqui na Conceição e eu não consegui, não deu tempo, mas eu estava parado no farol e atravessou o cara do Star Wars, o soldado do Star Wars. Eu assim, cadê minha máquina? Entendeu? O celular serve para isso. Agora você vai viajar pela primeira vez em lua de mel para Cancún, não precisa Não levar o precisa celular, levar o leva uma celular, câmera de é verdade, porque são fotos que você não sabe quando vai voltar para lá, precisa. Exatamente. E a lua de mel provavelmente, teoricamente, você vai ter uma só, né? Eu até vou sugerir uma brincadeira aqui com o Rodrigo. Eu fiz no blog o teste de fotografia no modo automático. Com a Canon, com a Sony, Sim. com o Galaxy, com ele. Todo mundo fica muito parecido. A Canon perdeu por estar totalmente no automático. Então o pessoal falou, então as câmeras são ruins. Não, então nós vamos fazer o seguinte teste. O Rodrigo tem uma boa máquina fotográfica também, da Nikon. Então o que a gente pode fazer? Pegar um teste com o Matrix, tirar uma foto tentando usar algum recurso e tirar a mesma foto. Vamos buscar a melhor foto com dois aparelhos com a câmera. distintos. Isso é só para mostrar para vocês assim, o celular é muito bom, Mas não substitui. não substitui uma máquina fotográfica, tá? É isso aí. Ele tem uma câmera frontal que serve para videoconferência. E nós já testamos, né? foi bem com o Fring. Com o Fring e com o Skype também, não? Foi só Não, com o Skype Fring. ele não funcionou, foi com o Fring. Com o Fring e conversamos com o grande José Antônio. O José Antônio dos do Electron. Um abraço, Zé. E conversamos, videoconferência com os três. Foi Funcionou perfeito, funcionou bem, perfeitamente. funcionou muito bem. Então. Inclusive, foi multiplataforma, né? Foram o Atrix e o iPhone 4 Exatamente. conversando ao mesmo tempo e tranquilo. Funcionou muito bem. Tá. Vamos para a bateria. A bateria eu fiquei espantado. Realmente muito boa. Eu gostava da bateria do Galaxy. Ela me atendia bem. Não era uma super bateria. Ela segue um pouco o padrão Android, né? É uma bateria que sofre com os recursos do aparelho. Isso é natural do Android. É muita coisa rodando ao mesmo tempo. O Android é um beberrão. Muito aplicativo, muito widget. Ele consome mesmo e não tem jeito. Você quer ficar totalmente conectado, ter acesso a redes sociais tudo ao mesmo tempo. Não adianta a pessoa reclamar, minha bateria dura pouco, se ele Tem um tem preço. GPS ligado, Twitter, e-mail, Facebook, Foursquare, E assim, tudo ao mesmo tempo. os aplicativos e a performance cobram o seu preço. Exatamente. Eu não tenho o que fazer. Mas Agora, fiquei espantado. bom, eu tive a impressão, estava até comentando antes de começar a gravar com o Richard, eu tive a impressão de algo em torno de 1/4 a 1/3 a mais do que o Galaxy. Então ele chega no final do dia de trabalho. Chega. Isso é uma coisa que eu fiquei espantado porque é incomum para um Android, né? O Rodrigo me conhece. Toda vez que a gente vai para algum lugar, eu saio com uma mochila e saio no carro carregador e dentro da mochila carregadores. Mas dar carga. vale lembrar que nós não fizemos teste em evento. Sim. Que aí é conectado a manhã inteira Eu com fiz o só Twitter, um, né? que foi na Fórmula Indy, mas vale lembrar que no meio da Fórmula Indy acabou a Fórmula Indy, Choveu, então não deu para não terminar valeu, o né? teste.